Termo de uso de imagem de voz, as sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo, a título gratuito, utilizar a minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeos, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser veiculados em qualquer tempo, sem aviso prévio, em qualquer mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter e outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência que esse material, constituído por imagens e sons, pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Rio de Janeiro, 5 de novembro, retificando, Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020. Então, eu peço que cada um que for autorizar, começando pelo Guilherme, diga o seu nome completo, por favor, e dê a sua autorização. Boa tarde. Meu nome é Guilherme Aguiar Gomes e autorizo o uso de imagem. Obrigada, Guilherme. Vou perguntar novamente se o Felipe Engel Pinheiro Passinhos se encontra. Me parece que não. Então, vamos dar início, não é, às apresentações de hoje, do 14º Encontro Clio Psique, Eixo 1, História dos Objetos, Teorias e Práticas Psicológicas. Eu gostaria de, em nome dos organizadores, dar as boas-vindas a todos, não é? E transmitir a vocês algumas orientações. Se o participante que estiver, todos devem estar com o microfone desligado e só ligar o microfone quando for a sua vez de falar, por favor. Né? As apresentações, elas devem durar no máximo 10 minutos, isso é uma recomendação expressa dos organizadores, então eu peço aos apresentadores que atentem a esse tempo para que possa haver o debate, né, ao final de cada apresentação. Aí vamos ver se de cada apresentação, ou se acho melhor ao final de todas as apresentações, né, para a gente poder monitorar o tempo. Caso o participante que estiver apresentando tenha problemas com a conexão, por favor, aguardar 1 minuto para ver se a conexão pode ser restabelecida. Caso isso não ocorra, a recomendação é passar para o próximo expositor, né? E depois o apresentador ou a apresentadora retoma a sua exposição. Caso a conexão do coordenador, a minha, não é, tenha problemas durante a apresentação, o monitor responsável, que é o Lucas Marques, que está aqui conosco, ele assumirá temporariamente a sessão até o retorno do coordenador. Né? Perguntas deverão ser realizadas no final da sessão. O participante deverá clicar no ícone levantar a mão. Tem um ícone aqui na barra, né? Na barra inferior, central, que é uma mãozinha. Tá? Então, por aqui vocês podem indicar que vocês gostariam de inscrever uma pergunta, de fazer uma pergunta. E aí vocês têm que aguardar a autorização do coordenador, no caso a minha. Tá? E quando for fazer a pergunta, por favor, ativarem o microfone e a câmera simultaneamente. Tá bem?
A ordem das apresentações é que está no programa, as perguntas serão ao final, e os expositores, caso tenham interesse em submeter o seu trabalho para publicação, é possível fazê-lo sob duas formas. A seção Clio Psique da revista Estudos e Pesquisas em Psicologia, a qualquer momento. A revista é uma revista da UERJ, do Instituto de Psicologia da UERJ, é só vocês acessarem o site, vocês encontrarão, né, as instruções das normas para publicação. Ou ao livro relativo ao encontro. E, nesse caso, é preciso enviar o texto completo, entre 10 e 15 páginas, fonte Times New Roman, 12 pontos, entre linhas 1,5 de espaçamento, normas APA, isso é muito importante, até 30 de novembro, para um determinado e-mail que eu direi ao final. Ou então vou pedir ao Lucas que, por favor, coloque o e-mail nas notas. Não sei se aqui tem esse recurso das notas compartilhadas ou do chat. Tá bem? Então, eu sou Ingrid Forza, sou professora do Instituto de Psicologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? E hoje estarei aqui coordenando essa sessão com vocês. Então, eu passo a palavra para Guilherme Aguiar Gomes, da Universidade Federal do Maranhão, que vai apresentar o trabalho do ressentimento à certeza de si, o conceito de narcisismo na construção teórica da psicanálise. Passo a palavra, então, a você, Guilherme, e vou marcar o tempo da sua apresentação, ok? Ok, boa tarde a todos mais uma vez. Como já me apresentei, Guilherme Aguiar Gomes, eu sou estudante de História pela Universidade Federal do Maranhão e vou apresentar o trabalho do ressentimento à certeza de si, o conceito de narcisismo numa construção teórica da psicanálise. O trabalho ele vem dos artigos em que Freud ele lança uma introdução de narcisismo e a gente vai discorrer a partir daí. Dando início ao trabalho, a gente tem que, para a psicanálise, o narcisismo ele tem um papel fundamental no desenvolvimento sexual normal do indivíduo. Para a psicanálise, o narcisismo ele consiste em um processo relativo à dinâmica libidinal que serve de uma porção de autoconservação do próprio indivíduo. O narcisismo, nesse caso, ou seja, o narcisismo, ele é um protetor do psiquismo. Ele integra a imagem corporal, ele inverte o corpo, ele dá proporções, dimensões e a possibilidade da criação de uma identidade própria, de um eu. Ernest Jones, ele relatou que em uma das reuniões da Sociedade Psicanalítica de Viena, o próprio Freud declarou que o narcisismo ele é uma fase intermediária necessária entre o que vem a ser o autoerotismo e o amor objetal. Em 1914, quando Freud lançou o seu artigo sobre a introdução ao conceito de narcisismo, na qual esse trabalho foi fundamental, porque houve nessa obra uma evolução de conceitos. Ele também traçou ali uma nova distinção entre o que vem a ser a libido do ego e a libido objetal. Ele também introduziu, nesse trabalho, o ideal do ego e do agente autoconservador. Na teoria, a libido e o narcisismo, Freud afirma que, aos poucos, nós vamos nos familiarizando com a noção de que a libido que encontramos ligada aos objetos, ela é uma expressão de esforço para obter uma satisfação em conexão com esses objetos. Ela também pode deixar os objetos e colocar o próprio ego da pessoa no lugar deles. Ou seja, o eu retira a libido dos objetos e investe nele mesmo. Para Freud, o narcisista, ele tem uma necessidade mínima de um objeto. Essa suspeita, ela se dá a partir
do narcisismo normal, do narcisismo primário, que, segundo Freud, em 1914, há uma contraposição entre o narcisismo secundário, o que vem a ser o narcisismo patológico, que tal análise, ela advém de estudos, dos estudos de uma doença chamada parafrênia ou esquizofrenia, onde foi contestado em que os doentes, eles apresentavam dois traços de característicos. O primeiro deles era um delírio de grandeza e o segundo é o desligamento pelo mundo exterior. Ou seja, esse desligamento do mundo interior é uma espécie de desinteresse pelas pessoas e pelas coisas, agindo assim, tendo uma desligação da libido. Sobre essa afirmação, é necessário que comentemos e que Freud, esse desinteresse que ele pauta não é uma característica única dos parafrênicos, muito pelo contrário. Os histéricos e neuróticos, eles também apresentavam tal característica, mas há uma diferença entre histéricos e neuróticos e os parafrênicos. Rose diz que a saga do Narciso, que é um herói devorado de um amor por um objeto que não é outro, senão ele mesmo. Essa saga, ela nos leva a pensar no narcisismo como uma relação imatura, com uma relação autocentrada, erotizada, e algo muito mais que sexualizado, que está detido em uma contemplação especular do idêntico ao si mesmo do próprio sujeito. Mas o narcisismo, ele também promove uma constituição de uma imagem unificada, perfeita, cumprida, inteira, que a partir daí ela ultrapassa o autoerotismo primitivo, favorecendo a integração de uma figura positiva e diferenciada do outro, sobretudo no estatuto em que o outro está sexuado. Luciano Elia, ele define o narcisismo como um processo pelo qual o sujeito assume a imagem do seu corpo próprio como sua. Eu sou essa imagem, eu me identifico com ela. Já Freud, em 1914, ele fala que o eu é algo não inato, que o eu não é inato e que ele resulta de uma nova ação psíquica que se faz com um acréscimo ao autoerotismo. Essa nova ação psíquica é o narcisismo. Narcisismo não é igual ao autoerotismo, pois uma unidade comparável ao ego, ela não existe desde o início. Ela tem que ser desenvolvida. Já os instintos autoeróticos, eles se encontram desde o início. Para Freud, o desenvolvimento do ego, ele consiste em um afastamento do narcisismo primário e dá margem a uma vigorosa tentativa de recuperação desse mesmo estado. Esse suposto afastamento é ocasionado pelo deslocamento da líbido em direção ao ideal do ego imposto de fora, sendo a satisfação provocada pela realização ideal desse deslocamento. O narcisismo, em contrapartida, o narcisismo secundário, ele se define como um investimento libidinal da imagem do eu, sendo essa imagem constituída pelas identificações do eu com as imagens dos objetos. Num primeiro momento, o ego, para Freud, é o mesmo ego da psicologia corrente. Com o conceito de narcisismo freudiano, ele propôs a constituição do ego ou do eu a partir de ele ser ele o objeto da pulsão. O narcisismo, nesse caso, ele seria um organizador das pulsões parciais, permitindo a passagem do autoerotismo para o investimento libidinal de um objeto exterior. Em Freud, o eu ou o ego, ele não existe desde o início. Ele deve se constituir através de um ato pela qual o eu se identifica com a imagem do seu corpo, imagem que ele assume como sua e mais ainda como sendo ele próprio aquela imagem. Antes da introdução do que é o narcisismo, em 1914, o eu ele é uma massa ideacional
consciente, cujo principal objetivo é conservar a vida e reunir o conjunto de forças que, dentro do psiquismo, se opõem à sexualidade. É o que vem a ser a sede de autoconservação, as pulsões de vida, e é um polo defensivo do psiquismo, interessado apenas em conservar a vida. A Elia afirma que, antes do conceito de narcisismo, o eu estava situado diante de investimentos pulsionais, uma pulsão sexual sem sujeito, oriunda do inconsciente, e que ele defendia-se e retratava, ele produzia e administrava os conflitos, mas não entrava, enquanto instância subjetiva, com um efeito do circuito pulsional. Já com a introdução do narcisismo, anunciou-se, assim, o risco da totalização da pulsão dentro da esfera sexual. A libido é sempre sexual, e ela consiste no narcisismo precisamente sexualizado do eu, sua erotização. Mas para Freud, o sexual é não todo. O narcisismo, ele destitui, assim, o estatuto pulsional das pulsões do eu ou da autoconservação. Ele também lembra que agora o eu é um dos alvos, tanto quanto os demais objetos, mas não do mesmo modo. O eu é algo irredutível ao mundo dos objetos, e ele assume uma força suficiente para constituir uma libido de natureza distinta, a que Freud dá o nome de libido narcísica. Não sendo assim uma só libido e dois polos de investimento, o eu e os objetos. Há duas libidos, o eu de um lado, constituindo a libido narcísica, e os objetos do outro, constituindo a libido objetal. Em 1920, o próprio Freud, com a introdução além do princípio do prazer, na qual, nessa obra, ele pôde estabelecer uma nova teoria pulsional, em que há a dualidade entre pulsões sexuais, ou eros de vida, ou pulsões de vida, eros em si, e pulsões de morte, o que conhecemos como tânatos, ou pulsão de destruição. Já as pulsões de autoconservação, elas são submetidas pelas pulsões de morte, como uma pulsão parcial dessas últimas, na medida em que o esforço do eu para viver, ele não tem outro motivo a não ser o de garantir que venha a morrer. Guilherme, eu tenho que te avisar que seus 10 minutos esgotaram, se você ainda tiver para concluir, mais um Não, eu concluí assim com a última afirmação. Ótimo, obrigada, bem no tempo. Uhum. Obrigada. Bem, então eu peço aos participantes, né, que se tiverem perguntas a fazer em relação à apresentação do Guilherme, que anotem essas perguntas, porque as perguntas serão ao final, por favor, tá? E aqui, Guilherme, eu tenho um outro trabalho seu, né, pela ordem, há um outro trabalho do Guilherme, é isso, Guilherme? Exatamente. Ótimo. Então, agora vamos dar início, né, ao trabalho, o segundo trabalho que será apresentado por Guilherme Aguiar Gomes, intitulado Verdade e Interpretação em Freud. Então, passo a palavra a você, Guilherme, novamente. E vou marcar o tempo aqui. Ok. A verdade e interpretação em Freud. Boa tarde mais uma vez, e dando continuidade ao segundo trabalho, segunda apresentação, em que o trabalho ele parte de uma análise interpretativa de Freud e uma crítica dentro das obras de Foucault, onde a técnica psicanalítica descrita por Freud em pacientes histéricos, onde Freud começa com o tratamento de pacientes histéricos, a partir daí ele desenvolveu uma técnica analítica, e esta experiência inicial ela permaneceu
como um modelo para toda a psicanálise, onde ele reedita o jogo de forças que se instala na relação entre médico, analista, histérico ou histerizado, na qual o próprio paciente ele tem que se submeter a um determinado modo de relação e produzir algum tipo de discurso para que, a partir daí, haja a análise. Essa técnica psicanalítica, como é descrita em recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, ela consiste em deixar o paciente relaxado o suficiente para que ele fale tudo que vier à mente. Para, então, o analista, ele em atenção constante, ele tem por dever interpretar as associações livres que o paciente produz durante as sessões. Essa associação livre, ela leva o paciente a uma produção de um discurso indisciplinado, para que só assim o analista ele pode investigar e interpretar quais os conteúdos ou assuntos, associações tocadas pelo paciente estariam, de algum modo, relacionados ao mal que assola o próprio paciente. Freud propôs que caberia ao próprio analista interpretar qual é, de fato, o material inconsciente a partir das associações estranhas ou disfarçadas que o paciente traz, em que, dado as dificuldades do jogo, dessas análises, a única garantia que essa interpretação ela possa realmente ser bem-sucedida e que tenha acertado o alvo, é quando ela provoca no próprio paciente algum efeito. No entanto, esse mesmo efeito, ele pode até demorar algum tempo para que ele apareça, porque o paciente, muitas das vezes, ele traz um conteúdo que o analista ele tem que estar em bastante atenção, e o paciente, na maioria das vezes, ele tende a ser previsível. A partir daí é que, feito esse pequeno resumo do que vem a ser a interpretação em Freud, a gente vai começar a discorrer da crítica de Foucault, onde o próprio Foucault ele traz 3 tipos de modelo em acesso à verdade que tem efeito dentro da psicanálise, que são eles: o primeiro é o modelo oracular, o modelo confessional e o modelo do jogo ou embate político. Nesses 2 primeiros modelos, supõe-se que alguém detém o saber sobre o inconsciente e, a partir daí, utiliza da interpretação como uma forma de reafirmar esse mesmo saber. Já o terceiro, por sua vez, ele abre uma possibilidade de pensar a interpretação e a construção como um trabalho conjunto da produção e de uma ficção na qual é apropriada pelo próprio paciente. Foucault, nas últimas aulas do seu curso de Le Pouvoir de Psychiatrie, ele focaliza nas variações dos jogos de força que estavam sendo formado e travado ali no século XIX, entre o que vem a ser a produção neurológica e a resistência dos histéricos a se submeterem a esse mesmo poder. Foi a partir daí que se abriu um caminho para a compreensão do surgimento da psicanálise como um novo caminho que dá prosseguimento a esse conflito mencionado, que é o saber-poder médico e a resistência histérica. Nesse seminário, em que Foucault ele retrata sobre o poder psiquiátrico, nós encontramos um estudo aprofundado de várias estratégias em que o discurso psiquiátrico ele faz uso para afirmar-se como saber e, consequentemente, também como poder, desde seu surgimento até o início do século XX. Nós temos a psiquiatria, ela surgiu como um dos modos de normalização de uma busca de reinserir, que busca reinserir o paciente dentro da normalidade. Porém, a psiquiatria, ela também é um modo de exclusão do estranho através da internação do louco, especialmente se esse louco for incurável, ele acaba sendo isolado no asilo ou no hospital psiquiátrico. O que justificaria e daria sentido ao poder psiquiátrico
é o próprio fenômeno da loucura. A loucura diante do poder disciplinar, diante da disciplina, dos ideais iluministas, ele ganha de desordem, de desorganização, da ausência da própria razão. Sendo assim, ela passa a se tornar um fenômeno negativo em que busca ser combatido, erradicado o mais rápido possível da vida do indivíduo. E se, caso não for curável, o que resta é afastá-lo da sociedade, tentar discipliná-lo para que ele não desestruture. A partir daí, os loucos passaram a ocupar, nesta lógica, a partir dessa lógica, um lugar de resistentes ao poder disciplinar, do mesmo modo em que os delinquentes, criminosos, selvagens, vagabundos e até mesmo as crianças. E como ocorre em todas as existências, lhes é tirada a sua liberdade, o seu poder de exercer suas práticas e seu discurso, e desse modo também retirada a sua criatividade. A partir do desenvolvimento do saber neurológico, os histéricos que até então eram tomados como loucos, eles eram separados da sociedade e postos em asilos, eles passaram da mão dos psiquiatras para a mão dos neurologistas. Afinal, a neurologia, ela afirmava a possibilidade da histeria não ser uma doença, não ser uma loucura, mas sim alguma disfunção em algum processo neurológico. A partir daí, a gente tem outro acesso à verdade, outra revelação da verdade, que, segundo Foucault, é a confissão. Nós sabemos que Foucault se dedicou a estudar a confissão, o exame e a direção de consciência em sua obra, como se vê, por exemplo, em Os Anormais, de 1974, 1975, e em A História da Sexualidade, A Vontade do Saber. Especialmente nesse segundo livro, nós ficamos sabendo que o autor, o próprio Foucault, ele considera a psicanálise um herdeiro genealógico da confissão cristã, pois dentro da psicanálise perdura uma vontade de saber sobre a sexualidade como se essa fosse o reduto último de uma verdade secreta do próprio sujeito. Tudo isso é bastante importante, porque a confissão em que o autor se refere em Le Gouvernement de Soi et des Autres, quando ele busca diferenciar do oráculo e do jogo, embate político, uma prática pré-cristã. É certo que ela vai desembocar na prática confessional cristã, mas Foucault, ele estuda aqui em seu período greco-romano, aí a partir daí a gente tem uma lógica, a seguinte lógica: alguém revela algo, um confessor, sendo possível dessas duas situações, que é a primeira, o discurso de confissão é claro, intencional, não há hiatos, ambiguidade, de tal modo que podemos dizer que a verdade é de domínio de um indivíduo que, por algum motivo, ele achou importante, se não mesmo necessário, revelar a outro. Portanto, temos um detentor da verdade que decide compartilhar ela com alguém. E a gente tem a segunda situação em que o confessor, ele detecta num discurso que se realiza de forma não inteiramente voluntária, uma verdade que pertencia àquele que confessa, mas que o primeiro sabia que ela estava ali. A partir daí dessas duas situações, nós podemos esboçar na figura do confessor a imagem do analista e na do confesso, a do próprio paciente. O que nós vamos ter, então? Na primeira, nós temos algo como uma situação oracular, mas, ao contrário, invertida. Temos o analista sedento de escutar uma verdade e um paciente que a dirá apenas se quiser e quando quiser. A gente tem um confessor, um paciente astuto. Já na segunda situação, nós temos uma coisa um pouquinho mais sutil. Nós temos um analista que ocupa uma posição em que somente ele é capaz de
de pontuar quando uma verdade surge ou não no discurso de um paciente. Um analista, portanto, que é possuidor de um saber, de uma técnica que faz discernir, por exemplo, uma fala plena e uma fala vazia, como Lacan se propôs fazer. Estamos, de fato, diante de uma forma de psicanalizar bastante comum há muito tempo. Obrigada, Guilherme, pela sua apresentação. Eu agradeço a presença de todos. É isso. Obrigada. Então, antes de passar para a próxima apresentação, que será... um minutinho. Então, antes de passar para a próxima apresentação, eu vou ler novamente o termo de uso de imagem de voz para que os apresentadores, Sabrina Valéria Soares, Arthur Teixeira Pereira, Penélope Esteves Raposo Matias e eu, como relatora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para que nós possamos autorizar. Né? Então, eu peço que cada um diga, eu vou ler, depois peço que cada um diga o seu nome completo e dê autorização para o termo de uso de imagem e de voz. As sessões coordenadas do grupo de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo, a título gratuito, utilizar minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz capturados no evento. Os materiais poderão ser vinculados em qualquer época, sem aviso prévio, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, páginas em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência que esse material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, do Instituto de Psicologia da UERJ, Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020. Então, eu, Ingrid Forza, estou de acordo com o termo de uso de imagem e voz. Aí eu peço que cada um ligue a sua câmera, por favor, né? Esses apresentadores que eu mencionei, para que possam dar a sua autorização. Eu, Sabrina Varela Soares, autorizo o uso da minha imagem e voz. Obrigada, Sabrina. Eu, Arthur Teixeira Pereira, também autorizo o uso da minha imagem e da minha voz. Obrigada, Arthur. Eu, Penélope Esteves Raposo Matias, autorizo o uso da minha imagem e voz. Obrigada, Penélope. Então, nós vamos passar agora, né? São 14h39, nós vamos passar agora a apresentação do trabalho intitulado Freudiana à Literatura como Constitutiva da História da Psicanálise. Passo a palavra aos apresentadores. Boa tarde a todos. Eu darei início à apresentação do trabalho e, em seguida, os meus colegas Arthur e Penélope darão continuidade. Bom, embora os primórdios da psicanálise remontem a publicações datadas do final do século XIX, período considerado pré-psicanalítico, o próprio Sigmund Freud afirma que esta nasceu com o século XX, pois o seu marco fundador foi a publicação da obra Interpretação dos Sonhos, em 1900. Nessa obra, o autor recorre às tragédias Édipo Rei, de Sófocles, e Hamlet, de Shakespeare, não com a finalidade destas fornecerem ilustrações para os seus postulados, mas sim a de utilizá-los na própria fundamentação teórico-clínica de sua nova ciência, aquela do inconsciente. Assim, assegura a universalidade requerida pelo campo científico através da formulação do complexo de Édipo, enquanto complexo nuclear das neuroses e constitutivo do sujeito. Esta elaboração teórico-conceitual demarca um ponto de virada, que introduz o desejo inconsciente incestuoso e parricida presente nas referidas tragédias e divisado por Freud em sua prática clínica, bem como em sua autoanálise, no cerne da teoria da clínica psicanalítica.
Em uma carta endereçada ao médico alemão William Fliess, Desculpe, eu vou pedir para você ler um pouquinho mais devagar, está muito rápido. desculpa. Obrigada. Em uma carta endereçada ao médico alemão William Fliess, datada de 15 de outubro de 1897, Freud trata da tragédia Édipo Rei, de Sófocles, comentando o impacto provocado pela obra no público. Para explicar tal efeito, destaca que cada espectador foi, um dia, como Édipo, e, portanto, se horroriza diante do incesto e parricídio. Freud coloca a si mesmo em questão, ao confidenciar a Fliess que verificou em sua própria história a paixão pela mãe e o ciúme do pai. Comenta ainda que há algo semelhante em Hamlet, de Shakespeare, à medida que percebe no personagem principal da trama um conflito da mesma ordem que aquele enfrentado por Édipo, a saber, o desejo parricida e incestuoso. No entender de Freud, Hamlet é incapaz de assassinar seu tio Cláudio para vingar a morte do pai, pois os feitos de Cláudio encarnam seu próprio desejo inconsciente, assassinar o próprio pai e desposar a própria mãe. Assim, o psicanalista vienense não apenas encontra vestígios desse desejo em si e em seus pacientes neuróticos, como também reconhece a sua própria presença nessas duas obras literárias. Vemos, assim, que se estabelece na origem da psicanálise uma interlocução interdisciplinar com a literatura, de modo que essa não ocupa um lugar meramente ilustrativo ou estético, mas sim de um recurso legítimo na construção de sua teoria da clínica. Ao caracterizar a palavra como a ferramenta essencial do tratamento anímico, a linguagem e a palavra passam a ocupar um lugar central na praxis psicanalítica, o que se evidencia a partir da inferência das leis do funcionamento inconsciente através dos fenômenos linguageiros, os relatos dos sonhos, os xistes, os lapsos e o sintoma enquanto mensagem cifrada. O presente trabalho, fruto do projeto de pesquisa Psicanálise e Literatura, Freud e os Clássicos, financiado por meio do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, CNPq Cotuerge, tem por objetivo investigar o estatuto da remissão de Freud à literatura no que tange a fundamentação teórico-conceitual da psicanálise ao longo da sua história. A metodologia adotada foi o levantamento bibliográfico e revisão narrativa de parte da obra freudiana, cujo escopo aborda o recorte proposto. Boa tarde, dando continuidade à apresentação. Em 1907, Freud realiza sua primeira articulação extensa entre o campo da psicanálise e o da literatura, através da sua análise da novela alemã Gradiva, uma fantasia pompeiana, que é do escritor alemão Wilhelm Jensen. Freud vai se utilizar dessa novela para extrair alguns elementos presentes na trama e vai articulá-los ao conceito de recalque, que é postulado por ele como um mecanismo de defesa intrapsíquico presente nas neuroses. O fundador da psicanálise coloca-se em uma posição de aprendiz diante da literatura, apontando que, abre aspas, os escritores são aliados valiosos para o campo psicanalítico, cujo testemunho deve ser levado em alta conta. Fecha aspas. Freud afirma que o escritor-poeta, o Dichter, no alemão, conhece uma vasta gama de coisas entre o céu e a terra, com as quais a nossa vã filosofia ainda não nos deixou sonhar, em uma alusão a Shakespeare, bem como está à frente no conhecimento da alma, pois se nutre em fontes ainda não acessíveis à ciência, atestando assim a sua precedência em relação ao cientista. Freud chega a afirmar que tanto o poeta quanto o médico psicanalista compreendem o inconsciente com o mesmo erro ou igual acerto. Com isso, Freud enfatiza a capacidade do escritor, do poeta, de revelar, por meio do seu trabalho, algo que diz respeito ao que o psicanalista encontra em sua própria prática clínica, qual seja, uma dimensão de efetividade e de praxis no campo da palavra e da linguagem. Cabe destacar que o contexto histórico-científico vivenciado por Freud, que é a passagem do século XIX para o século XX, foi marcado pelo apogeu do pensamento científico empirista. Freud expõe a sua remissão à literatura como um recurso legítimo na fundamentação de seu novo campo teórico-prático, nesse caso a psicanálise, e também é nesse período que Freud vai assinalar uma harmonia entre os seus próprios achados da clínica com os achados do escritor Arthur Schnitzler, em uma carta que ele endereça a esse médico e escritor vienense em 8 de maio de 1906. Cabe pontuar também que, embora Schnitzler também seja médico, Freud o situa como escritor ao retratar a semelhança do seu trabalho literário com o seu próprio trabalho clínico. Posteriormente, em 1922, Freud escreve novamente a Schnitzler
para parabenizá-lo por seu 60º aniversário, e dessa vez o psicanalista não só reafirma a semelhança entre os seus próprios achados e os do escritor, como também o nomeia como seu duplo. E aí tem uma passagem muito interessante dessa carta que eu vou reproduzir aqui agora. Freud diz assim: penso que o evitei a partir de uma espécie de temor de encontrar meu duplo. Quando me vejo profundamente interessado por suas belas criações, sempre pareço encontrar por trás do esplendor poético delas as mesmas pressuposições, os interesses e conclusões que me são familiares em meu trabalho. Assim, ficou-me a impressão de que o senhor sabe por intuição, realmente a partir de uma fina autoobservação, tudo o que tenho descoberto em outras pessoas por meio de laborioso trabalho. Isso está presente na carta que eu mencionei, de 1922. Bom, e essa carta é de suma importância para nós refletirmos o lugar que Freud atribui à literatura no que diz respeito à sua relação com a psicanálise, porque nessa carta, como a gente pôde ver, ele reconhece o seu duplo não em um médico, mas sim num poeta e escritor. Em 1926, alguns anos após essa carta que o Arthur mencionou, Freud publica um ensaio A Questão da Análise Leiga, no qual apresenta extensamente os elementos que compõem a formação do psicanalista e defende que esta não deve ser praticada exclusivamente por médicos, pois a formação em psicanálise está relacionada a aspectos que prescindem da formação médica. O autor afirma que, embora a formação analítica tenha uma interseção com o estudo da medicina, devendo o analista aprender sobre psicologia, introdução à biologia, a ciência da vida sexual e quadros patológicos de psiquiatria, a instrução analítica engloba outras disciplinas mais distantes desse ensino, como a história da cultura, a mitologia e a ciência da literatura. É digno de nota que Freud inclui a ciência da literatura como um dos elementos fundamentais para a formação do psicanalista. Esta menção parece não só atribuir ao campo da literatura um estatuto científico, como também legitimá-la como um operador teórico-conceitual da psicanálise. Novamente, acompanhamos Freud em sua remissão à literatura como um recurso crucial para a fundamentação da psicanálise, para além de um simples exemplo ou ainda ilustração teórica. Nossos resultados e discussão. A literatura encontra-se no cerne da fundamentação teórico-conceitual da psicanálise e, não raro, Freud recorre a obras literárias e ao escritor, poeta, frente às dificuldades na teorização da clínica psicanalítica. Quanto a isso, Pereira, Bolsa, Souza, Andrade, Martins e Martinez, em 2019, apontaram que há um total de 253 referenciais de Freud a escritores ou ainda a obras literárias nos 23 volumes que integram a edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, publicadas pela editora Imago em sucessivas reimpressões. Os autores mais citados são Goethe, com 87 citações, Shakespeare, 81, Dostoiévski, 35, Sófocles, 25 vezes, Schiller, 25 vezes citado também. Evidências que indicam a literatura enquanto um campo privilegiado de interlocução com a psicanálise. Além da importância que Freud atribui ao conhecimento que o escritor, poeta parece ter da alma humana, compreende-se a sua remissão à literatura como um expediente não apenas estético ou ilustrativo, mas sim como recurso da própria fundamentação teórico-conceitual do campo psicanalítico, a exemplo da teorização do complexo de Édipo, ponto de virada na demarche freudiana. Dessa forma, Freud encontra na literatura elementos imprescindíveis à fundamentação de seu novo campo teórico-clínico, como o campo da palavra e da linguagem. Obrigada. Obrigada, Sabrina, Arthur e Penélope, pela apresentação. Eu não sei se todos os presentes estavam no início, quando eu falei, então eu vou repetir, né? As perguntas devem ser feitas, podem ser feitas, e devem também, porque o debate é muito importante, né?
Então, podem e devem ser feitas ao final. Então, para que vocês não as esqueçam, vocês podem registrar, anotar, para poder retomar ao final de todas as apresentações. Nós teríamos mais uma apresentação, não é, de uma pessoa da Argentina, mas ele, infelizmente, avisou a coordenação do evento, a organização do evento, de que ele não poderia estar presente hoje aqui conosco, é uma pena. Então, nós passaremos ao próximo trabalho, que é o último trabalho dessa rodada, digamos assim, né, do eixo 1. E, então, nós teremos bastante tempo para o debate, o que é muito bom, não é? Então, eu novamente vou ler o termo de uso de imagem de voz, e eu também estou como uma das autoras, coautoras, né? Então, eu também vou autorizar, né? Então, vou ler mais uma vez. Peço, então, que as autoras se manifestem, liguem a câmera e deem sua autorização, por favor. Termo de uso de imagem de voz, as sessões coordenadas dos grupos de trabalho do 14º Encontro Clio Psique, que estão ocorrendo de forma remota via Microsoft Teams, serão gravadas e posteriormente publicadas no canal do YouTube do Laboratório de História e Memória da Psicologia Clio Psique do Instituto de Psicologia da UERJ. Declaro estar ciente e autorizo a título gratuito utilizar minha imagem em todo e qualquer material, como imagens de vídeo, fotos e voz, capturados no evento. Os materiais poderão ser vinculados em qualquer época, sem aviso prévio, em qualquer tipo de mídia eletrônica vinculada ao Clio Psique, como sites, página em Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, dentre outros. Também declaro que essas imagens não violam os direitos de imagem e de privacidade do cedente e que tenho ciência que esse material constituído por imagens e sons pertence exclusivamente ao Laboratório de História e Memória da Psicologia, Clio Psique, no Instituto de Psicologia da UERJ. Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020, vou repetir. Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2020, eu, Ingrid Forsatz, autorizo o uso da minha imagem e voz. Eu, Rafaela Nóbrega Este de Andrade, autorizo o uso da minha imagem e voz. Obrigada, Rafaela. Eu, Rafaela Antunes Fernandes Petrone, também autorizo minha imagem e o uso também da minha voz. Obrigada, Rafaela. Então, agora nós passaremos à apresentação do trabalho intitulado O Conceito de Representação e os Primórdios da Psicanálise, Influências Epistemológicas e Desdobramentos Teóricos, de Rafaela Nóbrega Este Andrade e Rafaela Antunes Fernandes Petrone e Ingrid Forsatz, então, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Então, passo a palavra às apresentadoras. E vou aqui marcar o tempo. São 14h54, vocês terão 10 minutos para a sua apresentação. Passo a palavra. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de ressaltar que esse trabalho é decorrente da minha pesquisa de mestrado, que é financiada pela CAPES. Eu darei início à apresentação e a Rafaela Petrone dará a continuidade. Bem, o conceito de representação é dos mais centrais da teoria freudiana. Através dele, Freud elaborou uma teorização sobre o fenômeno histérico e, a partir de seu posterior desdobramento em representação palavra e representação coisa, formulou os conceitos de inconsciente, pulsão e recalque. Sua primeira sistematização por Freud data de 1891, na monografia sobre a concepção das afasias, escrita com o objetivo de refutar as teorias neurológicas vigentes à época a propósito da afasia, um distúrbio da linguagem de etiologia neurológica. Para isso, Freud reviu o conceito de representação presente em tais teorias, indicando suas incongruências e propondo outro entendimento para o conceito na concepção dos distúrbios de linguagem. Recorreu à teoria do filósofo John Stuart Mill e à concepção de palavra como formulada pelo fundador da psicologia associacionista David Hartley.
Entretanto, Freud irá refutar as hipóteses da psicologia do seu tempo a partir da introdução do conceito de inconsciente e da retomada do conceito de representação em outros moldes, sobretudo nos artigos metapsicológicos, distanciando-se também do associacionismo. Tendo em vista a problemática da suposta filiação de Freud à psicologia associacionista, no que tange a constituição do conceito de representação, visa-se investigar o modo como Freud se apropriou do referido conceito em 1891, investigando no campo da psicologia os referenciais teóricos utilizados pelo criador da psicanálise, para então cotejá-los com o encaminhamento freudiano contido na monografia sobre as afasias, bem como os posteriores desdobramentos e avanços teóricos que o conceito de representação proporcionou à psicanálise. A psicologia associacionista foi fundada no século XVIII pelo britânico David Hartley, também considerado o criador da psicologia moderna inglesa. O princípio associacionista, segundo o qual todo o conhecimento decorreria da recepção e da associação de impressões sensoriais, remonta a Aristóteles, passando pelos filósofos John Locke e David Hume. Hartley foi o primeiro a adotá-lo na teorização do funcionamento psíquico humano e o primeiro associacionista a integrar as operações psíquicas à fisiologia, inaugurando uma psicologia que visava explicar os fenômenos psíquicos como resultado das associações entre os elementos mais simples da experiência, cor, cheiro e som. Com o desenvolvimento da teoria de Hartley, o campo psíquico passa a ser entendido como determinado pelas experiências, e sua realidade última, o átomo psicológico, consistiria na sensação ou na representação. James Mill, filósofo escocês e importante pensador do associacionismo, considerava, como Hartley, que as representações mais complexas consistiriam no somatório de representações mais simples associadas. John Stuart Mill, filho de James Mill, baseou-se na teoria psicológica associacionista do pai para desenvolver sua própria concepção do psiquismo, assimilando o postulado de que este operaria através da associação entre sensações e representações. Entretanto, discordava da afirmação de James Mill de que representações mais complexas consistiriam apenas no somatório de ideias mais simples. Para Stuart Mill, a sua combinação produziria um complexo novo, com qualidades intrínsecas a ele, e não necessariamente presentes nas partes que constituíam. Na concepção do autor, ocorreria uma espécie de química mental durante a associação das ideias, resultando em um produto completamente novo e, portanto, irredutível à soma das partes. Tal hipótese levou Mill a conceber uma análise psicológica com o objetivo de descobrir o modo de formação dos complexos de representações, a fim de descrever suas características. Boa tarde a todos. Vou dar prosseguimento à apresentação. No momento em que Freud escreve a monografia sobre a concepção das afasias, em 1891, o campo da fasiologia encontrava-se consolidado a partir dos estudos dos neuropatologistas Paul Broca e Carl Wernicke. Broca desenvolveu a teoria da afasia motora, na qual um distúrbio de linguagem é correlacionado a uma determinada área do córtex cerebral, enquanto Wernicke incluiu a afasia sensorial, que resulta na perda da compreensão da linguagem, mas na conservação da capacidade de articulá-la, bem como a afasia de condição, gerada pela destruição das fibras de associação entre os centros motor e sensorial. Sucedendo aos estudos de Broca e Wernicke, encontra-se a doutrina das localizações cerebrais, também conhecida como a teoria localizacionista, que postulava que as funções do sistema nervoso seriam desempenhadas por áreas anatomicamente determinadas. Theodor Meinet, um neurologista alemão que foi professor e mentor do Freud, foi um dos principais expoentes dessa doutrina. De acordo com Meinet, o córtex cerebral armazenaria as impressões sensoriais do mundo exterior na grande quantidade de células que o constituem, através de modificações nas células dos centros neuronais que transformariam as impressões no correlato fisiológico das representações mentais. Caropeso e Simank afirmam que a influência da psicologia associacionista nas teorias de Meinet e Wernicke, elas podem ser notáveis
mais especificamente na noção de atomismo psicológico, segundo o qual a realidade do átomo mental consiste, então, no átomo psicológico da sensação ou representação elementar que lhe corresponde. Os neuropatologistas alemães concebiam os correlatos fisiológicos da representação sob o mesmo princípio do associacionismo. Para eles, os correlatos fisiológicos de representações complexas corresponderiam ao somatório dos correlatos fisiológicos das representações mais simples. Meinert e Wernicke também compartilhavam a suposição de que os fenômenos neurológicos e psicológicos estariam interligados a partir da relação da causalidade na qual os processos neurológicos cessariam enquanto os psicológicos começariam. Freud comenta que tal concepção implicaria na consideração de que a fibra nervosa, estrutura orgânica que passaria por modificações fisiológicas, terminaria no psiquismo, dotando de uma representação, o qual ele considera um erro conceitual, uma vez que, para Freud, os processos psíquicos e fisiológicos não se misturariam. A fim de refutar a doutrina localizacionista, Freud apoia-se na doutrina da concomitância de Ruggles-Jackson, que, segundo o autor, o processo psíquico e os nervosos ocorreriam paralelamente, não sofrendo interferência um sobre o outro. Com isso, Freud separa o estudo dos processos psicológicos dos fisiológicos e atribuindo ao seu objeto de estudo o aspecto psicológico da linguagem. Freud, então, se debruça sobre a concepção da palavra conforme considerada pela psicologia. Dessa concepção, ele extraiu a noção de que a palavra seria o elemento mais primordial da linguagem, consistindo em uma representação complexa composta de elementos acústicos, visuais e sinestésicos. Tal definição encontrava-se presente nos estudos do neurologista Jean-Marie Charcot e extraída da filosofia associacionista do David Hartley. De acordo com Freud, a representação palavra apenas adquire significado quando associada à representação objeto. Esta, por sua vez, consiste em um complexo associativo composto por diversas representações, tais como as acústicas, visuais e sinestésicas, presentes na representação palavra, mas não se limitando apenas a elas. Freud recorreu à filosofia de John Stuart Mill para fundamentar a sua concepção de representação-objeto, destacando o aspecto mutável da representação, passível de constantes modificações a partir de novas impressões que possam advir do mundo externo. Dessa forma, ele conseguiria adicionar novos elementos à cadeia associativa da representação-objeto. Caropese, então, indica que uma característica importante do conceito de representação na elaboração freudiana é o fato deste ser uma construção psíquica e não uma mera cópia das sensações percebidas por Freud. Considerava que a informação sensorial era reorganizada segundo os princípios do funcionamento do próprio aparelho de linguagem. Com isso, diferentemente da psicologia associacionista, o Freud leva em consideração a influência subjetiva na formação das representações psíquicas. Apesar de se distanciar do associacionismo de Hartley no que se refere ao processo de formação da representação, Freud ainda compartilhava com a psicologia do seu tempo a noção de que toda representação seria consciente, identificando o psiquismo à consciência. Pouco tempo depois, em 1895, Freud se afastaria das conceituações da psicologia de seu tempo a partir da obra póstuma Projeto para uma Psicologia Científica, onde ele abandona a identificação do campo psíquico à consciência
postulando o inconsciente como campo originário das representações. Já em 1900, o processo associativo entre as representações psíquicas passa a ser compreendido como constituindo uma trama de caminhos associativos. Ele é revisitado em novas bases com a obra inaugural da psicanálise, a interpretação dos sonhos, explicitando o funcionamento dos processos psíquicos inconscientes através das noções de condensação e deslocamento, que distorcem o conteúdo latente do sonho, produzindo um conteúdo manifesto. Em 1915, a distinção de 1891 entre representação objeto e representação palavra é retomada em novas bases nos artigos metapsicológicos. Segundo Freud, a representação consciente do objeto decompõe-se em representação palavra e representação coisa também, sendo esta última inconsciente, não no sentido descritivo, mas sim enquanto pertencente ao sistema psíquico inconsciente. Além disso, Freud cunha o termo representante da representação, nomeando o representante psíquico da pulsão, conceito limítrofe entre o somático e o psíquico, tal como postulado por Freud, que deixa de estar correlacionado a um referente e passa a ser considerado constitutivo da realidade psíquica e irredutível à realidade material. Assim, a noção de representação introduzida por Freud em 1915 não se mostra idêntica à de 1891. A partir de então, trata-se do representante da representação. Vale dizer, do lugar tenente da representação no sistema do psiquismo inconsciente. Por ser considerado constitutivo da realidade psíquica e irredutível à realidade material, esta noção envolve o abandono dos pressupostos associacionistas, que considerava a representação como um produto da associação de sensações e de ideias provenientes da realidade material, inovando os estudos no campo psicológico. Por essa razão, Jeremy Wakefield afirma que a maior contribuição de Freud para a psicologia moderna foi a relevante distinção que ele estabeleceu entre representação e consciência, possibilitando a psicologia tornar-se uma ciência da representação psíquica consciente e inconsciente. Obrigada. Ingrid, nós não estamos te ouvindo. Desculpem, eu esqueci de ligar o microfone. Obrigada, Rafaela Este, obrigada, Rafaela Petroni, né? Então, nós parabenizo aqui os expositores, né, dos trabalhos, e nós podemos, então, dar início ao debate, né? Eu vou pedir para que aqueles que gostariam de fazer perguntas ou comentários, que indicassem aqui, né, tem um ícone na barra inferior aqui da tela, tem um ícone com a mãozinha, que significa levantar a mão para pedir a palavra, né, para que vocês não falem uns sobre os outros, e eu vou dar início, então, eu vou dar o pontapé inicial, né? Então, bem, em relação aos dois trabalhos do Guilherme, né, Guilherme? Então, eu perguntaria a você, né, eu fiquei curiosa a esse respeito, né, porque seus dois trabalhos tangenciam, né, o primeiro trata do conceito psicanalítico de narcisismo, né, e o segundo vai discutir a questão da verdade da interpretação, em Freud, né, é o título. Então, inicialmente, eu gostaria de saber, uma curiosidade, porque você diz que é estudante de História, né, na Universidade Federal do Maranhão, então eu fiquei curiosa em saber, né, como que você passou a se interessar pela psicanálise, ou se existe alguma disciplina do seu curso que trate disso em algum momento, na Universidade Federal do Maranhão, né,
porque é uma formação que, em princípio, né, eu desconheço que tenha disciplinas de psicanálise, então, como você se interessou pela psicanálise, né? Essa é uma pergunta inicial. As outras questões, assim, mais gerais que eu vou colocar sobre cada um dos seus trabalhos seria, primeiro, no primeiro trabalho, do ressentimento à certeza de si, o conceito de narcisismo na construção teórica da psicanálise, eu fiquei um pouco me perguntando em relação ao título, não é? Do ressentimento à certeza de si, porque eu não me lembro, né? Eu posso estar enganada, mas eu não me recordo exatamente de você ter tratado disso na apresentação. Provavelmente você tem um trabalho mais amplo em que você está tratando disso. Aí gostaria que você falasse um pouco disso, né? Que está contemplado no texto do seu trabalho. Em relação ao segundo trabalho, que é Verdade de Interpretação em Freud, não é? Eu vou me permitir aqui fazer uma pergunta a partir de um certo, digamos assim, dissenso em relação à interpretação de Foucault que você trouxe aqui para nós, né? Não vou entrar em detalhes, mas você trouxe, né, em relação ao curso Le Pouvoir Psychiatrique, né? Você trouxe 3 possibilidades, né? A oracular, a confessional e a terceira, deixa eu ver se eu acho aqui. Depois eu vejo, não tem problema. Porque a que eu gostaria de tratar é justamente a confessional, né, que na sua apresentação você disse aqui para nós, né, que Foucault aproxima essa dimensão confessional à psicanálise, né? Claro que não se trata da mesma coisa, né? Foucault não era uma pessoa ingênua, evidentemente, né? Era um estudioso, uma pessoa, né, muito sério e respeitável, né? Mas, assim, em relação ao que você mesmo havia dito antes, em relação à apresentação, né, a questão da associação livre, né? Você havia dito no seu trabalho que a associação livre diz respeito, não é, a uma fala, teve até um adjetivo que você usou que eu achei interessante, agora eu não vou me recordar, né, mas você usou um adjetivo interessante, mas de uma fala, assim, digamos, uma fala, como diz Freud, livre, né, não submetida ao princípio da não contradição, não é, ao princípio do terceiro excluído, não, uma fala que não esteja sob a égide da censura, né, do descartar alguma coisa que pudesse ser considerado inconveniente de ser dito, né? Então, eu gostaria de que você falasse um pouco mais, porque me parece que na dimensão confessional, isso que está presente na associação livre justamente está ausente, né? Porque a associação livre supõe que um sujeito, ao se pôr a falar, não é? É o meu campo, a psicanálise, você já deve ter percebido, né? A associação livre supõe que um sujeito, ao falar, né? Porque essa fala está determinada pela dimensão inconsciente, do sistema inconsciente, ele diga mais ou menos do que ele queria dizer, né? Ao passo que na confissão, não é, aquele que confessa, né? Ele vai falar a partir daquilo que ele sabe de si, né? Na associação livre, o sujeito não é que ele vai falar do que ele não sabe, mas é que nessa fala vai escapar aquilo que, em dizendo o que ele sabe, escapa como sendo o que ele não sabe de si, né? E é só por isso que Freud propõe a associação livre, não é, como a regra fundamental da psicanálise, a única, né? E a sua contrapartida, que é a escuta flutuante, né? Então, eu vou partir dessas 2 perguntas, para depois fazer 2 perguntas
uma para cada outro trabalho que foi apresentado em seguida aos seus. Guilherme, então, eu passo a palavra a você. Peço que você ligue a câmera, por favor. Ok, eu agradeço as 3 perguntas, e a respeito da primeira sobre eu sou estudante de História, mas eu tenho essa inclinação para essa parte da psicologia, então eu fui muito além do que eu estudo e estou me interessando por uma parte da psicanálise, da psicologia, mas e acabo por incluir no meu na minha área de interesse, de estudo, essa parte dentro que inclui a psicanálise, a psicologia e tudo mais. É basicamente isso. E a respeito da segunda pergunta, do ressentimento em si, eu esqueci de comentar, pois o tempo era bem curto e o trabalho é bem mais aprofundado, mas a questão do ressentimento em si se dá mais por um lado em que o sujeito ele se sente ressentido, ele não tem certeza, ele se sente retraído. Aí, após isso, ele passa para ter a certeza de si mesmo, ter a própria autonomia, como eu falei, do ressentimento para a certeza de si mesmo, da retração para ele mesmo, para a aceitação da imagem. Só um minuto. Obrigada. E você gostaria de retomar a questão que eu coloquei sobre o segundo trabalho, ou a verdade de interpretação? É verdade de interpretação? Verdade de interpretação em Freud? Ok, só um minuto. Pois não, Guilherme. Sim, retornando, desculpa, aconteceu relacionado ao petzinho que estava aqui no mexer. Enfim, voltando ao assunto que foi retratado dentro da parte confessional, quando eu digo que tem essa crítica de Foucault para a parte da confissão, e que eu falei que o sujeito que está confessando, que está se retratando ali para o analista, em que o próprio Freud ele põe um método em que ele passa para a psicanálise, e a partir dali o sujeito ele chega como se fosse com um discurso pronto, e o psicanalista, diante da análise, da pesquisa, ele está ali com meio que, como é que eu posso falar? Com uma solução pré-preparada, por assim dizer. É mais ou menos nessa perspectiva em que tem a crítica, a análise de Foucault a respeito da questão da interpretação, porque o analista ele está ali para deixar o sujeito, o paciente, de uma forma em que ele possa se sentir à vontade para falar, e a partir daí ele vai fazer as análises dele e não para ter uma coisa pré-preparada. É mais ou menos nesse sentido que eu relacionei o Foucault com a questão da confissão e da interpretação de Freud. Ok, Guilherme, obrigada. Eu gostaria, então, de perguntar aos participantes quem gostaria de colocar uma pergunta ou fazer um comentário em relação aos 2 trabalhos do Guilherme, que, por favor, se manifestem.
Eu gostaria de falar. A Ingrid acabou fazendo uma das perguntas que eu queria fazer, que era a respeito de você cursar história, né, e se interessar por psicanálise, então já está respondida. E o segundo ponto não era bem uma pergunta que eu ia fazer, mas era um comentário também acerca dessa questão da confissão que você levantou de Foucault. Né? Tem uma passagem de Freud no ensaio da questão da análise leiga, que é uma passagem muito interessante, e quando eu li a primeira vez me marcou muito, e eu até marquei no meu livro. E aí, quando eu ouvi você apresentando, Guilherme, eu até peguei o livro e deixei separado para poder ler essa passagem, que eu acho que pode ajudar a gente a pensar nessa questão da confissão e da análise, que diz assim, Freud vai dizer, a confissão introduz a análise como uma espécie de preâmbulo, mas está longe de chegar à essência da análise ou de explicar o seu efeito. Na confissão, o pecador diz o que sabe. Na análise, o neurótico deve dizer mais. Né, eu acho que essa passagem é bem importante assim, para a gente poder pensar essa visão, né, que você trouxe para a gente de Foucault, né, talvez, né, em futuros trabalhos seus você possa talvez recorrer a essa menção de Freud, e, enfim, fiquei pensando nela enquanto você apresentava. Achei muito interessante o fato de você ser de um outro curso e se interessar pela psicanálise, né, eu particularmente acho sempre muito rico, né, essa troca de saberes. Enfim, parabéns pelos 2 trabalhos. Acho que era só isso mesmo que eu ia comentar. Ok, obrigado. E obrigado à professora Ingrid também pelas perguntas. E eu espero, assim, que eu tenha respondido, e apesar de não ser a minha área e tudo mais, é isso. Obrigada, Guilherme. Só vou te lembrar para quando você falar, não esquecer de ligar a câmera, tá bem? E alguém mais gostaria, daqui entre os participantes, de colocar uma pergunta, fazer um comentário sobre os 2 trabalhos apresentados pelo Guilherme? Tá. Então, antes de passar para as questões dos próximos 2 trabalhos, eu pediria que cada um, assim, cada um de vocês que está aqui conosco, né, assistindo essa apresentação, essas apresentações, que pudesse ligar a câmera um minuto e o microfone e se identificar para a gente poder vê-los, né? Por favor. Se vocês não tiverem, não se incomodarem. Eu posso ir dizendo os nomes aqui pela listinha que eu tenho dos presentes. Carla Regina Pinto Coelho. Poderia se apresentar aqui, por favor? Carla Regina está aí? Bem, então, Domingos Dutra. Ingrid, Boa tarde. Apareceu sim, é que ela não ligou o microfone. Pronto. Eu não vi. Então, por favor, Penélope, você pode desligar o seu microfone para a gente poder ver a Carla? Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde, Carla, eu não estou te vendo. Você está com a imagem ligada? Agora sim. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. Eu me inscrevi como ouvinte, eu sou aluna do 3º período de psicologia da Universidade Estácio, e estou aqui ouvindo vocês com muita satisfação. Que bom, seja muito bem-vinda. Obrigada. Gostaria de colocar alguma pergunta para os apresentadores? Não, eu me condicionei a ficar mesmo como ouvinte, fui até pega de surpresa agora, ficar aqui mesmo ouvindo vocês. Tá bem, Carla, como você preferir. Obrigada. Parabéns a todos, muito boas as apresentações. De toda forma, eu digo isso, foi muito bom ouvir vocês. Que bom, obrigada. Então, vou pedir para que você desligue o seu microfone e sua câmera. Domingos Dutra, poderia
ligar a câmera e o áudio, por favor. Então. Boa tarde. Eu sou Domingos Dutra, eu estudo filosofia também pela Universidade Federal do Maranhão. E é um prazer estar assistindo, acompanhando o evento. E você também se interessa pela psicanálise, Domingos? Também leio psicanálise, gosto muito dessa relação entre filosofia e psicologia e psicanálise. Tá ótimo, muito obrigada pela presença, viu? Bem-vindo ao evento. Então, agora... Bom, aí são os apresentadores. Então, eu vou propor o seguinte, que Sabrina, Arthur e Penélope coloquem questões ou comentem os trabalhos de Rafaela Esche e Rafaela Petroni e vice-versa, tá? Porque eu, como sou parte interessada, eu vou me abster. Tá bem? Vocês me ouviram? Sim, a gente ouviu você. Eu estou pensando em alguma elaboração, porque enquanto eu estava ouvindo a apresentação delas, não me ocorreu fazer nenhuma pergunta, mas eu estou aqui pensando. Eu estou pensando numa elaboração. Bem, não é obrigatório, né? Mas seria interessante que vocês pudessem comentar os trabalhos, não é? Temos Vanessa Queiroz aqui também. Então, Arthur, vou pedir para você desligar sua câmera e seu microfone, por favor, e vou pedir para Vanessa Queiroz poder ligar a sua câmera, Vanessa, e o seu microfone para que a gente possa vê-la, por favor. Oi, boa tarde, professora. Sou estudante de psicologia da UERJ também, estou no 5º período. Tá bom, que bom. Seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada a você pela presença, né? Então, bem, enquanto vocês pensam, né, é muito bom, né, ver pessoas de outras universidades aqui presentes e de outros estados, né, nesse momento de pandemia, que tudo está tão difícil, pelo menos a tecnologia nos possibilita isso, que vocês, né, hoje possam estar presentes aqui, que de outro modo não seria possível, né? Então, gostaria de agradecer em nome da organização do evento, eu gostaria de agradecer aos apresentadores, aos expositores, ao Lucas Marques, né, assistente aqui das apresentações de hoje, pela organização do evento, né, dos participantes, da Carla Regina Pinto Coelho, do Domingos Dutra, da Vanessa Queiroz, além dos apresentadores, né, que são o Guilherme Gomes, Arthur Teixeira Pereira, Penélope Esteves Raposo Matias, Rafaela Petroni, Rafaela Esche e Sabrina Varela. Então, se vocês não têm mais nenhum comentário, nenhuma pergunta a fazer, né? Eu gostaria de dizer, então, de informar que os certificados, tanto dos expositores quanto o seu, Lucas, dos assistentes e dos assistentes, serão enviados por e-mail após o evento, não é? Não necessariamente hoje, tá? Porque o evento ainda continua amanhã, tá? Mas os certificados serão enviados pela organização do evento. Agradecer mais uma vez a presença de todos. E isso, desejar uma boa tarde.
Obrigado, Ingrid. Eu queria só comentar, já que não me ocorreu nenhuma questão para o trabalho da Rafaela Esch e da Rafaela Petroni, né, queria parabenizá-las, né, porque eu acho que elas tocaram em pontos que são cruciais para a psicanálise, né, algo que remete a gente ao princípio da psicanálise, né, aos períodos pré-psicanalíticos, e faz a gente pensar nesse suporte, né, que Freud encontrou, né, para a fundamentação da psicanálise. Então, acho que é muito importante que a gente pesquise, né, esse tema. Então, queria parabenizar. O suporte eu entendi, mas eu não sei se todos entenderam, né, se todos acompanharam. Então, você pode... A palavra. Ah, sim, obrigada. Eu acho que a gente fazer esse percurso, né, que a Rafaela Esch e a Rafaela Petroni fizeram, é essencial para a gente poder pensar e problematizar a palavra como esse suporte, né, que Freud encontra na fundamentação da psicanálise. Então, queria parabenizá-las pelo trabalho também. Ok. Eu gostaria de agradecer ao Arthur e comentar um pouco também, um sentido mais geral, sobre como a obra de Freud, né, ela é rica e ela permite diversas entradas diferentes, né? Por exemplo, eu falei da fundamentação, abordando a questão da representação de objeto, representação palavra, o trabalho do Arthur, da Sabrina e da Penélope, eles trataram dessa questão da literatura, né, que tem um elemento em comum também com o trabalho que eu e Rafaela Petroni fizemos, e que o Guilherme já trouxe uma perspectiva da história, né? Que isso me remete ao campo da história, isso me remete muito à questão da análise leiga, sobre como Freud fala dessa interdisciplinariedade da psicanálise, né? E de como ela pode e deve dialogar com diversos campos. Eu acho que isso é muito rico e a gente pode perceber, né, hoje essa riqueza do campo da psicanálise, dos diálogos que podem ser desenvolvidos. Sim, nos trabalhos do Guilherme, né, uma articulação com Foucault, não é? Com Paul Ricoeur, não é? Ele também trata de conceitos psicanalíticos, né, do conceito de narcisismo, ele trata da questão da verdade, que é uma questão crucial para a clínica psicanalítica, não é? Sem dúvida, Rafaela. Obrigada. Então, parabenizo a todos os expositores, né, pelos trabalhos aqui apresentados, que propiciaram essa discussão muito boa, né? E agradeço a presença de todos em nome da organização do evento e desejo uma boa tarde a todos.